Vai tentar adivinhar, você vai saber dos meninos do ABC Tribunal Popular. Era essa que você tava? Tá rolando? Estamos com Anderson Silva, pastor, conferencista, teólogo, escritor, um cara que ouve Mano Brown antes de pregar, que eu achei muito legal isso. Aliás, vamos começar com isso. Eu vi uma pregação uma vez que você gosta de ouvir uma música que te desperte raiva, ódio. Fala mais sobre esse raciocínio. Cheio demais, cara. Não é um pensamento contemplado não pela maioria dos cristãos, né? É tabu, né? Sim. E eu não faço isso para ser diferente, é como eu existo, né? Então eu preciso achar um ponto de referência da minha velha natureza, então. É um conteúdo que desperta raiva e acorda quem eu fui, para eu agradecer quem eu me tornei em Jesus, né? Então eu encontro esse ponto de referência e pergunto, o que Jesus fez com essa raiva? Ele santificou e me deu um propósito. Esse é meu raciocínio. Dentre vários raciocínios que você tem, que eu também admiro, você sempre faz menção de que algumas figuras, elas são pastores, são apóstolos, e por ser um apreciador do rap também, você menciona às vezes que o Mano Brown, ele é um pastor. Abre mais esse pensamento pra gente, por favor. Você é espertinho, hein? Não, imagina. O texto de Efésios 4, lá falando sobre os 5 dons para o ministério, né? Fala que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, distribuiu. A teologia chama de graça comum, que é o que sobra de Deus no ser humano caído. Então o ser humano foi criado à imagem de Deus, o pecado original de Adão deu um DNA maldito. Então, às vezes você pergunta, o que eu tenho a ver com Adão? Não foi eu que pequei. Não, Adão é o protótipo, é o primeiro homem. Então, se ninguém existe antes dele, todos que passam a existir depois dele já nascem com esse defeito de fábrica. Não são mais a imagem de Deus, mas sobra alguma coisa, que a teologia chama de graça comum. Então, o que seja verdade, que não denigra nem o ser humano, nem ofenda a Deus, é Deus. Então, isso pode estar na ciência, na política, na economia, na arte. Então, o que o Mano Brown faz nada mais é do que cantar a dor de toda uma massa, que teve mãe e não teve pai. Então, aquilo é paternidade, aquilo é pastoreio. Então, não vai pra GoPro não, hein? A cena é triste, então ele está dando um conselho de pai, tipo, não vai por aí não, vai por aqui. Então, com isso, eu não estou dizendo que esse dom salva, que esse é o detalhe da graça comum. Graça comum é participar de algo que faça parte da natureza de Deus, mas aquilo não afirma que você é salvo. Então, quando eu digo Mano Brown é pastor, eu não digo que ele é salvo, eu digo que ele está participando de um atributo do caráter de Deus. Aí é o que a teologia chama de logos parcial. Mano Brown tem um logos, uma revelação parcial. A revelação total é Cristo salvando o ser humano. Então, os artistas, ele tem o parcial. Todos eles. Então, o artista faz uma denúncia ou exalta uma beleza da criação, vai cantar a poesia e tal. Mas ser salvo é uma outra faceta, né? Aí já é uma outra discussão. Mas, de grosso modo, todo artista tem um dom a partir daquilo que lhe sobra da imagem de Deus. Fantástico. Você traz sempre a menção que os livros, ele tem uma contribuição na vida do ser humano que é absurda, altera literalmente o ser humano. Sartre também bate muito nessa tecla, né? Que a leitura, ela provoca essa transformação. Fora a Bíblia, sei lá, 3 livros que foram para você, assim, determinantes, que te alteraram sua cosmovisão, sua percepção, enfim. Quem é Seu Pai Agora, Doug Stringer, é um livro, é um autor cristão, né? E ali eu me deparei com a tragédia de saber que eu era uma resposta do pai que eu não tive. Então, sou tatuado não só porque eu gosto, mas porque todo pai tendo a obrigação de atribuir identidade, eu não tinha. Então, você vai atrás da sua, para se defender, né?
Então, eu sofri a vida inteira bullying, então encontrei na minha imagem exterior uma proteção para fragilidade interior. Esse livro me pegou, né? Quem é seu pai? Falei, uau, quem é meu pai? Quebrando o Poder do Mal, de Rick Joyner. Foi um livro também que revolucionou minha vida. E o Anticristo, de Nietzsche. Ô, louco! Fomos pra Nietzsche. Uau! Interessante. E eu acho uma percepção. Você sempre traz é como se esse logos parcial. Você consegue olhar para Marx, você consegue olhar para Nietzsche, você Até pro diabo. O diabo é meu mentor, eu brinco. Ele me ensina perseverança. Toda vez que eu quero desistir, eu lembro. O diabo sabe o final do jogo e não para de fazer o que ele está fazendo. Então eu não posso parar. Então até o diabo me ensina quando eu quero aprender. Eu não tenho essa dificuldade, não. Essa prisão. Não. Onde eu olhar eu posso aprender 1% ou não aprender nada, mas não aprender nada com você também é aprender o que não fazer, né? Então eu não tenho... Com isso eu não faço uma apologia, né? Igual, por exemplo, você pega o Anticristo de Nietzsche. Então eu não entro em crise e fiz uma mensagem, Deus está morto. Preguei no culto de domingo. E todo mundo achando que era um tabu, todo mundo ficou, meu Deus, né? Maravilhado, tocado, porque... A reflexão, a única coisa que o cristão conhece de Nietzsche é que ele diz que Deus está morto. Mas a minha provocação é, como um homem que nunca viu Deus pode afirmar sua morte? Então, quando eu fui para o livro, eu descobri o porquê um cara chega a essa sentença, que a parte B da reflexão é o corpo permanece insepulto, o corpo não foi sepultado. Então, Nietzsche não faz uma crítica cósmica porque nunca encontrou Deus, ele faz uma crítica sociológica. Se Deus é vivo, ele morre no seu povo, que a Bíblia diz que o corpo de Deus é a igreja. Então Deus está morto e o corpo não foi sepultado. Então Deus está olhando para você, para mim, para nós e dizendo, se Deus vive, ele morre. Porque esse povo é uma contradição entre aquilo que diz crer e aquilo que vive. Então... Aquele momento que dá até aquele leve nó. Mas um lance legal que, eu acho que o Leonardo Boff, ele fez uma tradução... tecnicamente da última oração de Nietzsche, que ele chama de oração, e parece que ele está mencionando não esse Deus sociológico, né? Esse Deus fala assim, ó, não te conheço, mas algo no meu espírito ou algo dentro de mim comprova a sua existência. Tenho a sensação que você tem ao menos o esforço de tentar entender o pensamento do cara. É mais ou menos isso? É isso. Ok. Você falou não, eu mencionei Marx e eu vejo que você tem um posicionamento político também muito claro, principalmente em redes sociais. E suas redes sociais são muito legal, é muito legal. Entenda-me bem, é muito legal. Né? Entenda-me bem, é muito legal. Não fazendo dela não é nada disso. Mas um posicionamento pastoral duro. Eu tenho prints de comentários que eu falo, ele não falou isso, e eu falo, não, ele falou, tá registrado. Por exemplo, com essa onda desses caras com mais de 30 anos, morando com a mamãe, e você bate nessa tecla e os caras querem defender. Qual que é a sua... Como que você lê isso, esse campo de defesa permanente dessa situação, especificamente dessa situação? O homem, falando de gênero masculino, é Deus na terra. Discuta e esperneie você o quanto quiser, entendeu? Então, o feminismo pode rejeitar, né, essa verdade por N motivos, que eu não discordo, né? Minha discordância com o feminismo é no campo filosófico, né? Para mim não existe ideologia com isenção filosófica. Então, se eu tenho uma ideologia, eu vou ter que abraçar uma pauta bem em breve. Então, eu falo de política, grosso modo, como ciência que regula a vivência social. Agora, de filosofia, de ideologias, eu sou um crítico ferrenho, né? Então, a Bíblia afirma, que é dali que tem o meu fundamento de vida e de valores, né? Que a mulher não foi criada por Deus, ela foi gerada por Deus a partir do homem, né? Então, o Novo Testamento diz que Cristo é de Deus, a igreja é de Cristo e a mulher é do homem. Não como propriedade, mas como uma fluidez natural para estabelecer um poder maior. Então,
o homem foi criado para gerenciar, proteger e enviar tudo aquilo que Deus criou. Então é como se ele fosse criado como um herói. Por isso a queda dele e a influência maligna quer transformá-lo num vilão. Por isso ele é o grande agente da desgraça mundial, né? Crimes, a comunidade carcerária, não tem nem comparativo, né, do que é homem e do que é mulher. Então quase todas as desgraças do mundo tem um homem como autor. Isso já é eloquente, entendeu? Isso já é opa, o que está acontecendo? Então não é uma escolha, o machismo não é uma escolha. Ele é uma consequência maldita, está lá no texto. Maldita é a terra por tua causa, depois do pecado. Se é maldita, Deus está também, um reverso também Deus está dizendo. Olha, era bendita por tua causa, agora é maldita por tua causa e o meu filho vai para a cruz para voltar a ser bendita se você quiser. Então, estar com os pais depois dos 30 nada mais é do que uma declaração de derrota. Eu fui criado para ser um herói, mas escolho ser um filho. E na minha concepção, um filho não prospera, nunca vai prosperar. Ele sobrevive. Não, eu não caso porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Vai cuidar dela para sempre. Ela vai ter 90, você 60. E Deus nunca vai transferir para você poder. Olha que importante. Até Jesus fez isso. Teve que romper com o complexo materno. Então Maria diz, transforma a água em vinho. Ele disse, o que eu tenho contigo? Chegam para Jesus e diz, tua mãe está lá fora, teus irmãos. Ele diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então depois que um homem chega ao ápice da consciência, da sua identidade, do seu propósito, ele não precisa existir como filho. Isso é complexo, né? Porque, por exemplo, a mãe nos foi ensinado que é a pessoa mais importante da nossa vida. Sim. E você chegar ao momento de dizer, não porque a Bíblia não afirma que nenhum outro vínculo é tão poderoso quanto o marital, que você é uma pessoa com outra pessoa. Aquilo não é com filho, não é com mãe, não é com pai, não é com ninguém, é com esposa. Então, Deus só prospera o homem. Ah, mas Jesus não casou. Casou com a humanidade. Aí a gente sempre quer um subterfúgio, né? Mas o fato é esse, o homem redimido é a única arma que Deus tem para vencer o inimigo. Então tá com os pais, viver como um filho, e um filho nunca paga a conta. Aí você pode dizer, não, mas eu trabalho, eu tenho muito dinheiro. Não, mas nunca paga a conta existencial, porque você está na esfera da dependência. Então você nunca empreende, assim, você nunca diz, eu sou o alfa, eu sou o líder da matilha, vai acontecer porque eu me posicionei. Não, essa é a posição de um homem, de um filho não. Porque, por exemplo, o filho pode ir lá, fazer o que for e depois limpa a boca e diz, ô pai, cuida de mim, ô mãe, cuida de mim. Então, a minha teimosia é por aí, para provar por A mais B que para que Deus faça o que precisa fazer socialmente, espiritualmente, o homem tem que voltar a ser o que foi criado para ser. Não dá, segura aí, porque é muita coisa. Você bate muito numa tecla também sobre o pastoral e o apostólico. Eu tô saindo dessa pauta, mas parece que elas estão interligadas. E você carrega muito isso. A mentalidade pastoral, essa visão, abre mais pra gente. Qual é a tradução mais simplificada disso? O pastoral é uma bênção necessária, porque ele redime você, é Jesus como ovelha, dizendo, vinde a mim. Então, é um cuidado materno. Pastor é mãe. Então, ele nunca quer enviar você, assim como uma mãe não quer enviar você, quer cuidar de você para sempre. Mas a Bíblia, no Novo Testamento, diz que a igreja é fundamentada na doutrina de profetas e apóstolos, ou seja, são os únicos dons que veem o futuro. Um pastor vê o presente. Você é meu filho e eu preciso cuidar de você. E um profeta está pouco se lixando do que você está sentindo. Ele sempre tem um destino em mente. E o apostólico também. Então a igreja falhou quando aceitou que o fundamento da igreja é o pastor. Então o pastor é o dom mais absoluto da igreja. Isso é um crime contra Jesus. O dom mais absoluto de uma igreja é o apostolado. Aí a gente pode discutir, né, se existem apóstolos ou não, mas mesmo você crendo que não existam apóstolos atuais, o DNA permanece. A família de Deus é uma família apostólica. Então eu recebo uma bênção para estender ela ao mundo. Isso é o apostólico. Então o que Deus faz nunca acaba em mim.
No pastoral, o que Deus faz acaba em mim, porque Deus está resolvendo só o meu problema. Preciso de uma bênção, de um milagre, tirar meu filho das drogas, resolver meu casamento. Então eu clamo para Deus resolver meu problema. Isso é pastoral. Agora, se eu fosse apostólico, é Deus resolva meu problema, porque eu preciso resolver problemas. Então, resolva minha família, porque eu preciso resolver outras famílias. Então, a igreja centralizou nisso. Eu vou até Deus para Deus resolver o meu problema. Aí cessou o apostólico, né? Aí o cara fica ali para sempre. É o eterno samsara, né? Os indianos chamam, né? Aquele eterno retorno. Você falou dessa parte de ser um agente de solução. E tem um livro novo agora que é Jesus, Sou Gay Agora. Isso aqui. Só o título ele já é provocativo. E acho interessante que você traz a provocação aqui. Aliás, você traz a fala. Que esse processo, não existe a cura, fecha essas aspas. E você tem muito testemunho ligado a isso, de pessoas que você abraçou e decidiu andar junto. Você mencionou esses dias numa ministração, você falou, pô, tem gente que tá achando até que eu vim desse cenário, que eu era gay e porque eu abracei essa causa. E você fala, não, eu abraço porque há uma necessidade, a identificação apostólica. Fala um pouco mais sobre isso, aproveita e fala um pouquinho mais sobre o livro também, por favor. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é a equalização, né? Não é um pecado menor, maior, ele não precisa de uma atenção, ele só precisa ser considerado mais uma coisa. Porque quando alguém diz, olha, eu vi pornografia, masturbação, traí meu cônjuge, a gente já tem um caminho imediato na mente. Vem aqui, vamos andar junto. Agora, se a mesma pessoa chegar e diz, olha, eu gosto de pessoas do mesmo sexo, aí tem um bloqueio, né? Então, o tempo me ensinou isso. Não valorize, só entenda que é mais um assunto importante que a igreja precisa se envolver. Então, nem se assuste, entendeu? E nem favoreça do tipo, não pratique um coitadismo. Não, é só mais um pecador chamado para ser santo. E para isso precisa uma dedicação, entendeu? Então, as pessoas perguntam, tem um método? Não tem cura, porque não é doença, é pecado. E não pecado porque a pessoa escolheu. Mas eu nasci assim. Ok, eu concebo essa ideia que você possa ter nascido assim. Mas você não nasceu assim porque Deus te criou assim. Deus permitiu tua existência, mas a tua existência é configurada a partir do primeiro ser humano. E a partir do primeiro ser humano, cada um de nós tem uma limitação para administrar. Um não tem caráter, um enfrentou a transexualidade, o outro tem instintos sexuais perversos, o outro é ladrão, o outro... Então não é dizendo que você é um enfermo. Não, mas a nossa matriz, que é Adão, deu a nós um problema e cada um tem o seu. Então, falando de homoafetividade, Deus não te criou assim. Porque, por exemplo, vamos falar de transexualidade. Se Deus te fez, Ele não te ama. Se Deus te criou, te gerou transexual, Ele não te ama, Ele não é um Deus de amor. Porque o transexual, vamos dizer, se ele é homem, biologicamente, ele vai para frente do espelho e diz, eu tenho a alma certa, ou a identidade certa, no corpo errado. E ele passa a odiar ele mesmo, fugir dele, fugir de ti, fugir da violência, fugir dos pais, fugir de Deus, fugir do inferno. Então ele foi criado para ser transtornado psiquicamente. Então, se Deus é o criador desse detalhe da existência dele, Deus é perverso, porque cria o cara para sofrer. Então, a gente tem que conceber a ideia do pecado original desconfigurando o sistema humano de cada um de nós, né? Então, cada um tem uma desconfiguração. Então, Deus é bom e lá em Gênesis diz que ele sentou para contemplar. A gente fala de descanso, Deus não cansou. O sentido é Deus parou para olhar tudo que fez e contemplar, dizer, ele disse, tudo que eu fiz é muito bom. E a transexualidade não é nada bom, porque, por exemplo, a galera divulga o empoderamento, mas não divulga o alto índice de suicídio. Porque o cara diz, meu problema é o corpo, aí vai lá, tira o órgão sexual masculino, faz um feminino, aí volta para frente do espelho e diz, eu continuo com o mesmo problema. Que não é a estética. Entendeu?
É a essência, é a alma. A alma está angustiada. Então, a igreja tem que respeitar isso. E para respeitar, tem que caminhar junto, né? E no livro a gente não traz soluções, a gente só tenta equiparar, principalmente para o cristão, né? Vencer esses bloqueios, esses preconceitos e considerar que cada pessoa é seu próprio método de discipulado. Ou o que fazer? Não tem como. Tem que mergulhar na vida do indivíduo. Cada um uma história diferente. Cara, não sei quanto tempo a gente tá aqui. Pela cara de vocês, parece que a gente já esticou bem o chiclete, assim. 21? Tá. Eu posso fazer só mais 7 perguntas? Só 7. Cara, Pastor, de alguma forma, a sua voz profética para o Brasil hoje acende uma, eu não sei se eu chamo de uma nova percepção do Evangelho, mas uma forma de compreendê-lo e de vivê-lo. Parece-me que isso não é um atributo exclusivo seu. Eu vejo outras pessoas também carregando essa mensagem para esse novo tempo. Ao que você atribui isso? É um tempo profético, uma dispensação de Deus? Como você lê isso? É Deus lançando o fundamento do último e definitivo avivamento. Só vai haver mais um antes que Jesus volte. É o meu sentimento, né? E essas polêmicas que não são homoafetividade, resgate das finanças, resgate do casal, resgate da masculinidade, resgate da vida fora da liturgia. Parece uma problemática, mas é só Deus montando um mosaico para um avivamento integral. Tem cura? Tem, mas tem caráter também. Tem caráter? Tem, mas tem sexualidade redimida também. Tem sexualidade redimida, tem finanças redimidas, política redimida, economia redimida, família redimida. Então, são peças que quando você montar, o final faz sentido. Então, a religião é um carro pesado. Então, as pessoas dizem, olha, esse assunto aí é polêmico. Não é porque o carro da religião é pesado, mas Deus vai fazer a curva. Alguém tem que não amar a reputação para ser usado por Deus para esmagar essa realidade religiosa e dizer, Deus quer fazer a curva no carro. Aí você tem que ir. Eu me divirto, né? Então as pessoas, olha, esse assunto é polêmico. Eu dou a risada. Como você falou, você olha as minhas redes sociais, eu falei, me esforço bastante para não ir pro homem, né? Mas eu aprendi a ironia com Jesus. Jesus é irônico demais. Interessante. Então assim, Jesus ama gente frágil, gente suscetível. Que diz, ok, sou eu mesmo, fui eu que fiz, eu sou pecador, sou miserável, eu preciso da sua graça. Mas Jesus zombava demais da religião, né? Então, por exemplo, quem te deu tal poder? Perguntaram para ele. Olha a ironia, cinismo, né, de Jesus. No bom sentido, né? Sim. No adjetivo, não no pejorativo. João Batista é de Deus ou dos homens? Olha só, cara, eu acho que Jesus fez a pergunta e saiu rindo assim, ó, tirando onda. Dizendo, cara, que idiotice, velho. Ser religioso é ser idiota. Acho que Jesus saiu assim. Aí o pessoal falou bem assim, se a gente falar que é de Deus, ele vai perguntar por que a gente não seguiu João. Se a gente falar que é dos homens, a multidão vai nos apedrejar porque considera João. Jesus, não sabemos. Aí Jesus diz, eu também não digo quem me deu o poder. Aí saiu. Mas é tão irônico o que Jesus fez que a resposta da pergunta dos caras está na pergunta que Jesus fez. Então as pessoas às vezes olham para o Anderson e dizem, ô Anderson, você foi irônico, hein? Tem que ser, ué. Com religião a gente não pode levar a sério. A gente tem que se divertir de vez em quando, entendeu? Tipo, porque o religioso, ele é o cara que já acha que tem a resposta. Ele tem Deus está aprisionado ao que ele acha que é verdade. Aí por isso que eu sempre digo, Deus não é evangélico, tá por aí. Então quando ele voltar, você vai ver cabalmente que vai ter evangélico não salvo. E um monte de gente estranha salva, porque Deus não está limitado a religião nenhuma. O grande problema, sabe qual que é, meu amigo? É que Deus está salvando Saulo de Tarso sozinho. Porque a religião sabe demais das coisas. Aí quando Deus quer fazer mesmo, ele não tem quem faça. Aí ele tem que fazer sozinho.
Então Saulo foi convertido pelo próprio Cristo, porque não tinha nenhum crente para convertê-lo. E Deus continua fazendo isso. E da religião a gente tem que zombar mesmo. Ah, cara, tinha que ser umas 3 horas de bate-papo, sinceramente, porque é muito rico, é absurdo. Indico, Jesus, sou gay agora. Pastor, te agradeço, de verdade. Você é um cara que nos inspira, saiba disso, tem nos inspirado. Amém. Obrigado aí pelo seu tempo, que Deus continue te abençoando. Valeu, galera. Valeu, um abraço, tamo junto, valeu. Obrigado.